Conexão Sagres. Olá, começamos agora mais uma edição do Conexão Sagres. A edição de hoje tem como foco o ensino à distância, mais precisamente a educação, né? A educação que tem aí como objetivo de desenvolvimento sustentável número 4, educação de qualidade para todos, de acordo com a Agenda 2030 da ONU. E para falar sobre o ensino à distância, mais especificamente da Universidade Estadual de Goiás, a gente recebe aqui no Conexão Sagres o coordenador acadêmico do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede, o CEAR, da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, o professor Eude de Souza Campos. Coordenador, professor, seja bem-vindo aqui ao Conexão Sagres. Bom dia, é sempre um prazer participar de um programa onde a gente tem a oportunidade não só de divulgar o que fazemos na Universidade Estadual de Goiás, mas também divulgar a importância da modalidade à distância na universidade, o que fazemos e como estamos contribuindo para melhorar o perfil social, econômico e intelectual do povo goiano. Muito bem, professor. E em relação ao vestibular do ensino à distância da UEG, as inscrições para esse vestibular estão abertas, foram abertas recentemente? Fala um pouco para a gente como que funciona esse vestibular para o EAD da UEG. Sim, para nós é sempre uma alegria, sempre que a gente tem a oportunidade de abrir um processo seletivo, né? Quero só ressaltar que nós estamos vinculados como convênio junto à Universidade Aberta do Brasil, é um convênio junto ao Ministério da Educação e à CAPES, portanto é uma parceria federal, e nós somos vinculados, conveniados desde 2009. Então, a primeira oferta de vestibular que fizemos foi no ano de 2009. Então, agora em 2023, é o quinto vestibular que faremos. A CAPES nos autorizou com a oferta de vários cursos que totalizam mais de 2.000 vagas para a universidade. Nessa primeira fase, estamos ofertando 1.110 vagas para 3 cursos de licenciatura. Os cursos de licenciatura em Pedagogia, com 590 vagas, o curso de licenciatura em História, com 320 vagas, e o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, com 200 vagas. Para 2024, temos a perspectiva aí de cursos de bacharelado e de cursos de especialização lato sensu, com uma oferta aproximada aí de mais ou menos 1.000 vagas para o ano que vem. Então já existe uma previsão de ampliação para o próximo ano. Sim. Te explicando um pouquinho, o Conselho Universitário aprova o edital do vestibular, fato esse que aconteceu agora no mês de agosto. Uma vez que o Conselho Universitário aprovou, o núcleo de seleção está autorizado a iniciar o processo de abertura da seleção. Então, todo o processo ele é transparente, ele acontece como qualquer outro processo seletivo que a universidade realiza, ele possui as etapas normais, de mesmo parecidas com o processo seletivo, isenção, o candidato que desejar requerer isenção de taxas, o candidato que desejar, por exemplo, ter a isenção porque ele é doador de sangue ou outra particularidade, está tudo contemplado no edital. O edital foi publicado agora, no início de setembro, e ele fica aberto para inscrição até o dia 28 de setembro. Então, os candidatos têm aí esse mês de setembro todo para se organizarem e se inscreverem. O pagamento da ficha a ficha de pagamento, ela pode ser paga até o dia 29 de setembro. Então, o candidato ele pode se inscrever e tem até o dia 29 de setembro para efetuar o pagamento da taxa para que ele possa ter a sua inscrição efetivada. Muito bem. Okay? O senhor falou bem no início, coordenador, uma questão importante, que é essa parceria com a Universidade Aberta do Brasil. O que significa? No que consiste essa parceria? O que isso vem para agregar? No que isso vem a agregar para o vestibular e para o UEG, para o ensino aqui em Goiás? O Sistema Universidade Aberta do Brasil, ele é um programa do governo federal que foi criado
para quê? De modo a atender o processo de formação de professores no país, a fortalecer o processo de formação de professores no país. Então, o que acontece? Neste último edital de 2022, que estamos operacionalizando agora, a CAPES priorizou os cursos de licenciatura, né? Qual é a vantagem imediata? A vantagem imediata é que você traz alunos para a universidade e, junto com o aluno, você traz o recurso federal. Então, só para você ter uma ideia, neste edital da CAPES, que a UEG concorre, nós trazemos para a universidade um recurso que é quase da ordem de 9 milhões de reais. Então, esse dinheiro ele entra na conta da universidade e ele é utilizado na gestão e na manutenção desses alunos, desde o momento que eles ingressam até o momento que a gente cola grau deles e eles estão saindo da universidade, que isso deve acontecer no período de 4 a até 6 anos, onde o aluno tem o prazo regulamentar para concluir o curso. Muito bem. Qual que é a diferença, por exemplo, não é de hoje que a UEG oferece essa modalidade, né, o ensino à distância? Queria que o senhor falasse um pouco dessa questão, né, do tempo já que a Universidade Estadual de Goiás oferece essa opção, essa modalidade de ensino, e qual a diferença especificamente, além da distância, é claro, em relação ao que é praticado no ensino presencial? Bom, as primeiras ações da Universidade Estadual de Goiás em relação à educação à distância, elas voltam lá no início dos anos 2000, 2001, 2002. Eu, particularmente, tenho a grata satisfação de ter sido convidado a participar do processo e nunca mais me desliguei, porque eu acredito que a modalidade ela é tão boa e tão possível de formar pessoas com competência quanto a modalidade presencial. Então, em 2008, nós tínhamos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, nós ainda não fazíamos parte do sistema UAB e éramos parceiros. Em 2009, conseguimos o credenciamento junto ao MEC para que pudéssemos integrar o sistema UAB. E de lá para cá, temos trabalhado com a formação de professores. Então, a gente tem ofertado cursos de licenciatura vinculados ao sistema UAB para formar professores, para formar administradores públicos. Então, já ofertamos o curso de bacharelado em administração pública. Temos ofertado especializações na área de gestão pública, então temos know-how em 3 especializações: gestão pública municipal e gestão em saúde. E temos aí a perspectiva agora para 2024 de ofertas de cursos de bacharelado e novos cursos de especialização também vinculados ao sistema UAB. Para além disso, temos a expectativa de cursos institucionais da própria universidade que vão ser também ofertados na modalidade à distância para os próximos anos. Então, é uma expectativa da universidade não só que a modalidade possa fortalecer a universidade em relação ao quantitativo de alunos, mas que a gente possa formar alunos na modalidade com a qualidade, e os indicadores têm mostrado isso para nós, tá? As notas dos nossos alunos, tanto de ENAD quanto o CPC dos cursos na modalidade à distância, eles não têm ficado inferiores aos cursos que a universidade tem na modalidade presencial. Então, se você me perguntar em relação à qualidade, eu vou te dizer para você, se os indicadores dos nossos cursos na modalidade à distância, eles são similares aos indicadores dos cursos presenciais, significa que nós não estamos perdendo e não estamos ficando aquém em relação aos cursos presenciais. E eu, particularmente, das ciências biológicas, eu tenho a grata satisfação de dizer que nós tivemos alunos egressos que já passaram conosco na modalidade à distância pela universidade e hoje são professores concursados, tanto da rede estadual quanto municipal de Goiânia, Anápolis, e muitos com mestrado e doutorado, ou seja, pessoas que prosseguiram os estudos tendo cursado a graduação na modalidade à distância. Então, eu sou um defensor e um otimista. Eu acredito que a gente pode contribuir principalmente para interiorizar o ensino superior num estado com 246 municípios,
onde nenhuma instituição chega. Nós temos municípios onde nem a UFG chega, nem os IFs chegam, e a UEG, mesmo estando em 40 municípios presenciais, nós temos muitos municípios que não têm a possibilidade. E levando uma turma na modalidade à distância, vou te dar um exemplo concreto. Ontem, um colaborador lá de um município, Colinas do Sul, né? Um municípiozinho muito pequeno de Goiás, que a maioria das pessoas às vezes não conhece, ele fez contato conosco. Por quê? Porque ele espera muito que a gente leve a possibilidade de turmas para o município, né? Então, já existe uma estrutura lá, porque a gente ofertamos lá o curso de cursos à distância, não pela UAB, mas institucionais, dentro de um programa que a gente hoje chama de UEG em Rede, e que a gente espera reeditar, e aí a gente espera interiorizar mais ainda e fortalecer mais ainda a universidade, né? Pois é, coordenador, o senhor falou bem sobre essa questão de transpor barreiras, né, ir além das fronteiras e chegar onde o ensino ainda não chegou com qualidade. A UEG está fazendo isso. Fala para a gente um pouco sobre essa questão do ensino à distância. Como que os alunos, os graduandos, digamos assim, eles participam das aulas? Eles podem participar de qualquer cidade, porque existe essa questão da localização dos professores e dos cursos, por exemplo, né? Como que isso funciona no EAD? Bom, a grande vantagem da modalidade é essa, é a flexibilidade que o aluno tem em relação ao tempo para que ele possa se organizar, né? Então, eu vou te dar um exemplo concreto. Vamos pegar um aluno que nós temos um polo lá no município de Formosa. Então, pode ser que o aluno não more em Formosa, ele mora em Lusiânia. Mas como ele tem encontros presenciais que acontecem geralmente uma vez ao mês, ele pode perfeitamente fazer o curso à distância e ele se programa, porque uma vez aos sábados no mês, ele sabe que ele tem que sair de Lusiânia e se deslocar para Formosa, para ele cursar. Então, os alunos falam para a gente, mesmo eu tendo que me deslocar, às vezes, nas datas dos encontros presenciais, o curso me permite ter uma flexibilização no meu horário, nos meus horários de estudo, e ressalto para você o seguinte, o perfil do nosso aluno é o aluno trabalhador. Então, é o aluno que trabalha, é o pai de família, é a professora que está no município, ou que está muitas vezes em sala de aula, e ela está ou fazendo uma outra graduação, porque ela precisa se ajustar à área de formação dela. Então, é o trabalhador que, às vezes, ele tem as atividades laborais dele durante toda a semana, e ele concilia isso com o estudo na plataforma, no ambiente virtual, e ele sabe, no calendário acadêmico, que a gente tem desde o início do semestre, ele se programa porque ele sabe que uma vez no mês de setembro, uma vez no mês de outubro, uma vez no mês de novembro, uma vez no mês de dezembro, ele vai ter que fazer um deslocamento para que ele possa participar dos encontros presenciais. E você falando isso, eu me recordo, nós tivemos alunos já que moravam no Mato Grosso e deslocavam para Goiás nos encontros presenciais para participar. Com o advento da pandemia, nós tivemos que suspender os encontros presenciais. Então, nós retomamos essa logística de encontros presenciais efetivamente no segundo semestre do ano passado, né? Mas neste edital aqui que está aberto, ele é bem claro para o aluno que faz o processo seletivo, ele tem que estar ciente que ele tem, o curso é à distância, mas que ele precisará se organizar, porque aos sábados, obrigatoriamente, dentro de um calendário programado, ele terá que se deslocar para os polos para que ele possa participar das atividades presenciais, ou para fazer uma prova, né? Por exemplo, no curso de Ciências Biológicas, ele tem, o polo tem o laboratório, então, às vezes, ele vai fazer uma aula de anatomia prática naquele dia lá no laboratório, né? Ou, às vezes, naquele sábado programado, tem uma aula campo que eles vão
deslocar para, por exemplo, para o Parque Nacional das Emas. E aí lá a gente desenvolve a aula prática com eles e computa a carga horária, todo esse processo de formação para além do ambiente virtual de aprendizagem. Então, é por isso a importância de se ter acesso às informações do edital, porque essa é uma particularidade, né, coordenador? Ler o edital com muita atenção é imprescindível ao candidato. Eu respondi mesmo essa semana uma candidata que disse assim, que ela fez a leitura do edital e ela achou que a prova seria muito difícil. E aí eu disse a ela, você precisa entender que é uma prova, vai ser uma prova de seleção, porque o número de inscritos certamente é muito superior ao número de vagas. Faça o seu melhor para que você possa conseguir ser classificada e, sendo classificada, certamente, se você tiver compromisso, você vai conseguir cursar. O curso é difícil? Ele é difícil. Então, assim, dizer que a modalidade à distância é uma modalidade que o aluno vai ingressar e não vai ter compromissos, alunos que não têm compromisso, eles não conseguem ter sucesso na modalidade. E os alunos nos falam isso. É muito mais difícil estudar à distância, porque eu não estou em sala de aula diretamente todos os dias cobrando do aluno, mas o aluno tem que ter a autonomia e a percepção crítica de que é responsabilidade dele esse processo de formação acadêmica, né? E isso é muito difícil. Uhum. E essa avaliação, por exemplo, sobre a disponibilidade de ter que se dirigir presencialmente para as aulas, ao menos que seja uma vez aí, geralmente uma vez por mês. Uma vez por mês, geralmente. Sábado. Ele precisa saber dessa disponibilidade. Ele precisa saber disso. Ele tem que avaliar. Está bem descrito no edital, entende? Geralmente a gente não tem problemas com isso. O calendário acadêmico do semestre ele é divulgado logo no início, ou às vezes a gente divulga até com antecedência, para que os alunos se programem durante os meses, porque ele sabe que naquele dia, naquele sábado do mês, ele terá o encontro presencial, que é obrigatório. Muito bem. A pandemia reforçou uma coisa, coordenador, que é essa questão de nós nos reunirmos à distância, né? Cada um em um local diferente. A pandemia meio que forçou. Já existia essa possibilidade, mas nós fomos meio que forçados a fazer esse tipo de coisa, até por conta do isolamento, do distanciamento, enfim. No ensino à distância, para quem tem essa curiosidade, está acompanhando o Conexão agora, como funcionam as aulas à distância? O aluno está ali à distância do professor, existem outros estudantes acompanhando a aula ao mesmo tempo com ele? Como que funciona essa estrutura? Bom, nós temos várias possibilidades, nós trabalhamos com várias possibilidades. Hoje nós temos a estrutura que nós chamamos de assíncrona, que é a disciplina montada, pronta, no ambiente virtual, onde o professor gravou as videoaulas, o professor entrou no estúdio, foi lá, produziu a videoaula com os conteúdos que ele deseja trabalhar. Essa videoaula foi disponibilizada lá na disciplina e o aluno acessa a disciplina no dia, no horário que ele achar melhor e ele assiste as videoaulas, faz a leitura do material. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, a UEG tem duas plataformas de bibliotecas digitais. Então, os nossos alunos, raramente eles vão procurar uma biblioteca física. Por quê? Porque eles têm um acervo imenso dentre essas duas plataformas de bibliotecas digitais que permitem a eles ter acesso a N livros para que eles possam estudar, né? Então, esta é uma possibilidade. Outra possibilidade, as aulas que nós chamamos de síncronas. Então, o professor ao vivo, num determinado horário, ele vai, e os alunos previamente já sabem, já conhecem o dia, o horário dentro do calendário, e o professor vai fazer a aula síncrona ao vivo com os estudantes e eles vão participar. Já te adiantando que este modelo não é um modelo que a gente tem um quantitativo muito grande de alunos participando. Por quê? Porque eles preferem trabalhar e estudar no formato assíncrono. Então, a gravação da videoaula e a disponibilização da videoaula para o aluno faz mais sucesso, porque ele acessa da casa dele, da forma como ele quer. E nem sempre num horário específico, por exemplo. Ele pode fazer isso de acordo com o que ele faz no dia a dia. E você falou uma coisa importante. A pandemia, nesta perspectiva, ela não nos assustou,
porque nós não paramos. A gente já fazia o que a gente fez na pandemia, Sim. nós demos continuidade. O que que nos impactou? Por exemplo, nós temos alunos que moram na fazenda. E esse aluno, ele não pôde ir para a cidade, porque a cidade fechou lá no período de pandemia e ele não teve mais acesso ao polo. Então, isso impactou o aluno. Então, isso nos fez, nos trouxe a reflexão de que mesmo o nosso aluno, estudante da modalidade à distância, nem sempre para ele o acesso às tecnologias da informação e comunicação era uma coisa muito fácil e muito tranquila, né? Isso sem contar o aluno presencial, porque o aluno presencial foi impactado violentamente nessa questão, né? Porque as aulas presenciais foram suspensas e o aluno teve que se ajustar a uma nova realidade que ele não estava acostumado, e nem os professores, né? Muito bem, nós conversando aqui com o coordenador acadêmico do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede, o CEAR, da UEG, o professor Eude de Souza Campos, destacando, né, que estão abertas as inscrições aí para o vestibular EAD da UEG. A gente quer reforçar, falar mais sobre isso agora, inclusive, o perfil dos alunos que preferem o ensino à distância. Porque quando a gente fala em vestibular, logo se pensa em estudantes que estão saindo, por exemplo, do ensino médio, ou quem vai fazer, por exemplo, o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, está terminando o ensino médio e já quer ingressar no ensino superior. O perfil do estudante que prefere o EAD na UEG é parecido com esse estudante que está deixando o ensino médio ou é diferente? Explica para a gente, coordenador. Bom, como eu disse anteriormente, são perfis totalmente diferentes. Então, é o aluno que há muito tempo ele não faz Enem, é o aluno que já tem uma graduação e ele está voltando para fazer uma segunda graduação, é o aluno que tem um perfil de faixa etária muito diferenciado desse estudante que está concluindo o ensino médio, está pretendendo ingressar na universidade. E, assim, um levantamento que a gente faz, que a gente já fez e a gente tem feito, porque é uma curiosidade que a gente tem, a média de idade dos nossos alunos matriculados, ela é uma média de faixa etária entre 30 e 40 anos de idade. Então, novamente, a gente reforça, assim, são perfis diferentes, um não é concorrente do outro de forma alguma, né? E reforço novamente que, para além desse perfil, nós, enquanto instituição, nós temos tido, e respeito aos nossos pares que atuam nos cursos presenciais, nós temos tido sempre o cuidado, antes de pensar em lançar editais de vagas para a modalidade à distância, de conversar no sentido de que turmas à distância não sejam abertas em locais onde há turmas presenciais, né? E para além de um contexto onde, às vezes, a universidade nem consegue atuar, ela nem chega lá, e aí a gente consegue levar uma turma à distância para lá. Você tinha me pedido para citar rapidamente os municípios, não sei se posso. Pode, tá? Fique à vontade, então, professor. Vou citar rapidamente aqui. Os municípios que têm turmas o EAD. possíveis onde essas novas turmas serão ofertadas. Anápolis, Aparecida de Goiânia, Formosa, Posse, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Alexânia, Cavalcante, veja bem, Cavalcante, não existe unidade da UEG em Cavalcante, mas existe um polo onde nós vamos levar uma turma de educação à distância para lá, né? Então, olha a distância do município, olha a distância que nós estamos de Goiânia e olha a oportunidade que você tem daquela comunidade local ali de poder estudar e de poder se qualificar, de poder se desenvolver, né? Jaraguá, Mineiros, Pirenópolis, São Simão, São Miguel do Araguaia, Águas Lindas, já falei, Alto Paraíso de Goiás, Caldas Novas, Itumbiara, Niquelândia, Santa Helena de Goiás e Uruana. Esses são, basicamente, assim, os municípios que, nesta oferta, serão contemplados. Se me permite, queria só falar mais uma coisa para esclarecer. Professor. Nós temos duas modalidades de polo. Nós temos os polos, que são os polos da UAB, que são os polos de apoio presencial, onde o município
e a prefeitura fazem a manutenção desse polo, né? E hoje nós temos os polos que nós chamamos de associados, que são polos que configuram-se como unidades universitárias da UEG. Então, por exemplo, a unidade universitária de Caldas Novas, ela é um polo associado. Então, nesse vestibular agora, nós temos vagas, por exemplo, para o curso de pedagogia, que os alunos vão se inscrever, vão ser selecionados e vão cursar pedagogia na modalidade à distância lá na unidade de Caldas Novas, né? Então, e aí você me pergunta, mas Caldas Novas não tem pedagogia presencial? Não tem, porque não seria bom e nem seria salutar levar um curso à distância para concorrer com um curso presencial. Então, por que vai pedagogia para Caldas Novas? Exatamente porque lá não tem o curso presencial. Então, a gente tem tido esse cuidado e esse respeito sempre com os cursos presenciais para que não haja essa concorrência, né? E no sentido de uma modalidade acabar prejudicando a outra. O senhor comentava com a gente até sobre essa questão, né? Para que se evite essa questão do sombreamento das turmas, né? Existir um curso à distância onde já se oferece um curso presencial não faz sentido, né, professor? Não justificaria, por quê? Porque você teria uma concorrência contra você mesmo, né? Então, a gente tem feito isso com as IPs parceiras, que a gente considera que são a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal Goiano e o Instituto Federal de Goiás, porque também fazem parte do sistema UAB e ofertam cursos na modalidade à distância. Então, antes de lançar qualquer edital e tomar qualquer decisão de onde é que a turma vai ser ofertada, a gente conversa com eles para que a gente não concorra entre nós e entre eles também. Não faça concorrência injusta, por exemplo, o EG com o UFG. Por quê? Não justificaria você levar uma mesma turma de pedagogia para um mesmo polo onde a UFG e a UEG estão ofertando. Então, se a UFG oferta, nós vamos buscar um outro polo para a UEG ofertar. E a gente tem feito isso desde 2009. Tem dado certo. Nós ficamos aí 4 anos sem abertura de um novo processo seletivo como esse. Então, em princípio, assusta, porque são muitas vagas, né? Mas dizer para os nossos colegas, principalmente, e as pessoas que nos ouvem, que a universidade está ofertando 1.110 vagas, mas nós ficamos 4 anos aí sem ter essa possibilidade de oferta, e essas 1.110 vagas, se a gente diluísse ela aí nesses 4 anos, né, a gente não teria um quantitativo grande de vagas por ano, né? Então, é só uma forma de compensação, digamos assim, e uma oportunidade para as pessoas que não têm possibilidade de fazer um curso presencial, terem a oportunidade de cursar uma graduação. Sempre ressaltamos gratuita, numa instituição pública, que é do povo goiano, que socialmente contribui e tem contribuído para desenvolver o Estado, para desenvolver os municípios, e de qualidade. A gente tem lutado sempre pela qualidade. E como que a gente pode comprovar que essa qualidade, de fato, ela é concreta? Os nossos alunos vão fazer a prova do ENAD e os resultados do ENAD têm sido similares ou, muitas vezes, melhores do que os resultados de alunos de cursos presenciais. Então, isso é o que nos deixa tranquilos e dizer assim, de fato, o nosso aluno está entrando na universidade, ele está tendo a oportunidade de ter uma formação e ele mostra para nós que ele, de fato, teve uma boa formação quando ele vai lá fazer a prova do ENAD e ele tem uma nota que é uma nota satisfatória, né? Muito bem. Me permite? Nós vontade, temos Aí você poderia perguntar, como é o processo de reconhecimento dos cursos, né? Nós temos o que nós chamamos de duplo reconhecimento. O Conselho Estadual de Educação, ele reconhece os cursos e é a partir desse reconhecimento que o aluno recebe o seu diploma. Então, esses 3 cursos que estamos ofertando, eles são cursos que eles estão reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação e, para além disso, nós temos o aval do Ministério da Educação, né?
que é também o aval de dizer assim, ó, a universidade está credenciada, ela está apta a ofertar os cursos e o conselho valida isso quando ele reconhece os cursos, a regularidade dos cursos, e deixa-nos tranquilos, porque a gente sabe que, ao final do curso, o aluno cola grau e ele tem a garantia, a tranquilidade de que a universidade vai expedir a ele o diploma, né? Muito bem, coordenador. A UEG, ela reconhece essa importância? O senhor listou para a gente os municípios que estão disponibilizando aí vagas para os cursos EAD. Vou repetir eles aqui, né? O coordenador trouxe muito bem: Ciências Biológicas, História e Pedagogia, nessa etapa, né, professor? A UEG... Nessa etapa, esses três. Esses três. A UEG reconhece a importância, por exemplo, de se levar o ensino superior de qualidade para essas regiões. Cavalcante, por exemplo, o senhor destacou muito bem, fica na região ali da Chapada, dos Veadeiros, né? Existem comunidades lá que são beneficiadas com o vestibular do ensino à distância da UEG. Fala um pouquinho para a gente. O nosso reitor diz sempre, e é assim, uma fala dele que me chama a atenção: se nós pegarmos o perfil do aluno da UEG, né, 70% do aluno hoje vinculado à UEG, ele é o aluno trabalhador. Então, é o aluno que trabalha para sobreviver. E 60% são mulheres. Então, o que acontece? Levar uma turma de um curso de licenciatura, ou que seja de um curso de bacharelado, para um município como Cavalcante, para nós, além de ser uma alegria grande, é uma imensa expectativa, porque a gente tem a certeza que nós vamos contribuir com possibilidade de pessoas que lá estão, que jamais teriam possibilidade de sair de lá para estudar. E aí, quando a universidade chega lá, ela consegue transformar a vida das pessoas, ela consegue melhorar as possibilidades concretas de desenvolvimento humano das pessoas, e, socialmente, isso é o papel nosso. Nós entendemos que a instituição nós temos fortalecido o tripé ensino, pesquisa e extensão, mas sem deixar de lado essa percepção de que a UEG nasce num contexto de instituição que pode interiorizar a educação superior, e numa perspectiva total... Eu, particularmente, tenho a total convicção de que uma pessoa com formação superior, ela tem N possibilidades de se desenvolver, não só socialmente, como economicamente, como intelectualmente. Ela se torna uma pessoa autônoma e que consegue controlar a sua vida melhor, né? Então, a gente tem primado por isso, socialmente dizendo, é um papel da UEG que a gente não abre mão de contribuir com o desenvolvimento social do Estado, né? E a gente tem feito isso, a gente tem buscado isso. Muito bem, professor. Focando agora um pouco no trabalho da equipe docente, né? Como que é o trabalho dos professores no ensino à distância? Existe alguma formação, uma capacitação para essa etapa de ensino à distância? E como que fica, por exemplo, o trabalho do professor mesmo em relação à quantidade de alunos? Existe alguma diferença em relação ao presencial, por exemplo? Bom, vou dividir a minha fala em relação a essa pergunta, só que eu acho que é importantíssimo. Uhum. Primeiro, que qualquer professor da universidade tem a possibilidade de atuar na modalidade à distância. Alguns dizem para nós: eu não tenho perfil, eu não quero, não tenho interesse. Eu já ouvi isso de colegas. Ele tem essa liberdade? Ele tem essa liberdade e ele gosta de atuar no ensino presencial, né? Como que isso funciona? O professor que, para atuar nos cursos da modalidade à distância, como, por exemplo, esses, ele vai ter que passar por um processo seletivo, que também será o núcleo de seleção que vai fazer, e aí ele tem que atender aos critérios da CAPES para que ele possa poder ser professor no curso. Exemplo, ele tem que ter titulação, ele tem que ter experiência no magistério, né? E, após passar por esse processo seletivo, o professor fica em um banco de cadastro, e aí o coordenador do curso, na medida em que é necessário a participação do professor, o coordenador faz o chamamento, faz o convite,
e o professor pode aceitar ou não a participar. Mas todos os professores da UEG hoje nós somos mais de 1.000 professores na universidade e qualquer professor pode participar. Uma vez que o professor passou pelo processo de seleção e ele foi aprovado e ele tem interesse em participar, ele vai para um processo de formação. Nós temos uma equipe no CEAR, que nós chamamos de equipe de desenho educacional. Então, nós temos cursos de formação. Então, esse professor ele vai passar por cursos de formação para que ele consiga pensar na produção de materiais e pensar na produção de conteúdos que sejam dialogicamente diferenciados em relação àquele formato que ele está acostumado a lidar com a aula presencial. Então, ele participa desses cursos de formação e, ao final, ele consegue produzir para nós o que nós chamamos de pasta digital, onde ele produz a disciplina que ele vai ofertar no curso, no referido curso. Vou pegar o meu exemplo, né? Eu oferto uma disciplina chamada de parasitologia para o curso de Ciências Biológicas. Então, eu faço a produção do conteúdo, eu entro no estúdio, eu faço a gravação de videoaulas sobre os conteúdos que eu pretendo desenvolver com o meu aluno, e, ao final, eu produzo esta pasta digital. Produzida a pasta, a equipe de desenho educacional ela vai validar isso e esse material vai para uma outra equipe que nós temos, que é a equipe de apoio do Moodle, que vai fazer a montagem desse material no ambiente virtual. Isso se concretiza para o aluno. Então, por exemplo, ele não vai assistir uma aula presencial de parasitologia, mas ele vai acessar o ambiente virtual e lá no ambiente virtual ele tem a disciplina de parasitologia lá para ele acessar com os módulos, com a minha apresentação. Eu me apresento ao aluno, eu explico para o aluno o que ele tem que fazer, como que ele vai fazer e os direcionamentos que ele precisa de ter para ele aprender. Bom, em relação a essa questão de você me perguntar sobre a relação quantitativa de alunos-professor, na educação à distância, ela é uma lógica um pouco diferente. Por quê? Porque o professor, no nosso caso, é o professor, a gente chama ele de professor formador. O professor formador, ele não atua diretamente ministrando aula para todos os alunos, como é num curso presencial, né? Então, o conteúdo dele vai para o ambiente virtual, né? E lá na ponta, lá no polo, lá em Cavalcante, nós vamos ter a figura do que nós chamamos de tutor presencial. Geralmente é um professor, ele também vai ter que passar por um processo seletivo, é a universidade que faz, ele tem que ter formação específica na área do curso. E este tutor, ele atua como um professor mediador que vai receber o aluno lá presencialmente e ele vai ajudar o aluno no percurso formativo dele, tirando dúvidas. Então, né? o professor formador, ele não trabalha sozinho. Ele então. não trabalha sozinho. Então, o professor formador, na nossa atuação, ele tem dois colaboradores. Ele tem um colaborador que nós chamamos de tutor à distância, que é um outro professor que trabalha com ele no ambiente virtual para fazer o suporte e ajudá-lo nesse processo de orientação aos alunos. E lá na ponta, lá no polo, existe a figura desse outro professor, que é o tutor presencial. Então, é uma tríade de pessoas que não deixa o aluno jamais sozinho. Então, a gente fala que o curso é à distância, mas a gente não fica distante do aluno. A gente está o tempo inteiro acompanhando. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou fanático. Eu acesso o ambiente todo dia e eu não deixo um aluno sem resposta nem 24 horas. Então, o aluno me manda mensagem, às vezes ele tem uma dúvida pontual: professor, não consegui encontrar o livro na biblioteca, você pode me ajudar? E aí eu vou lá, verifico se o livro está lá, e aí rapidamente eu já faço a orientação para esse aluno, devolvo a mensagem para ele e eu já resolvo a vida dele, né? Para além disso, a possibilidade de eu, formador, fazer as minhas aulas síncronas, onde o aluno presencialmente, no mesmo horário que eu estou, ele está junto comigo. Às vezes ele está lá em Cavalcante, mas ele vai poder participar junto comigo no mesmo horário.
A gente tem N plataformas que a gente utiliza para fazer esse tipo de mediação. Já chegando aqui ao final deste segundo e último bloco também, coordenador, queria que o senhor destacasse como é o processo seletivo, a prova, como ela é feita, se ela é presencial, se ela é à distância também. Queria que o senhor destacasse isso e que fizesse, né, reforçasse a importância de aproveitar esse período de inscrições e também a data da prova. Queria que o senhor destacasse isso para a gente nessa parte final. Então, assim, conclamar os ouvintes, né? Acessem o edital, leiam o edital, todos aqueles que tiverem interesse. O processo seletivo está aberto, as inscrições vão até o dia 28 desse mês e as provas vão acontecer no final do mês de outubro. Então, a prova ela é uma prova presencial. Então, se você se inscreveu, por exemplo, para o município de Anápolis, você vai fazer a prova presencial lá no município de Anápolis. Ela é uma prova similar à prova dos cursos presenciais. Então, o aluno vai fazer uma prova objetiva de conhecimentos gerais e uma prova de redação, né? E esse processo ele é transparente, ele segue todos os ritos e etapas similares aos cursos presenciais. E aí você vai acompanhando no edital e a data de divulgação do resultado é dezembro, né? Essas novas turmas, nós iniciaremos as aulas no início de 2024, já no calendário do primeiro semestre do ano de 2024. Todo esse processo de inscrição, por exemplo, é feito pela internet também? Todo esse processo de inscrição é feito pela internet, o aluno gera o boleto pela internet, no site do núcleo de seleção, ele paga e, posteriormente, 24 horas depois, ele acessa novamente para confirmar se a inscrição dele foi efetivada. Estando efetivada, ele está inscrito, basta se preparar e, no dia da prova, comparecer ao local indicado para fazer a prova. A página é o vestibular.ueg.br? Exatamente, vestibular.ueg.br. Muito bem. Eude de Souza Campos, coordenador acadêmico do Centro de Ensino e Aprendizagem Rede, o CEAR, da Universidade Estadual de Goiás, conversou com a gente aqui amplamente, né, sobre o vestibular para o ensino à distância, para os cursos de ensino à distância da UEG. Coordenador, professor Eude, muito obrigado pela presença aqui no Conexão Sagres. Até uma próxima vez. Nós que agradecemos. A UEG está sempre de portas abertas para que a gente possa divulgar o que fazemos, como fazemos, e na perspectiva de que os cursos que ofertamos são cursos de qualidade e que são importantes para o desenvolvimento social e econômico do povo goiano, tá? É um prazer estar presente, é um prazer, e sempre que quiser e tiverem interesse, estou à disposição para participar de outras conversas. Nós aqui da Sagres aqui agradecemos, estamos à disposição também, professor Eude, coordenador aqui da UEG, que conversou conosco sobre o ensino à distância, Conexão Sagres, que você pode acompanhar também nas nossas plataformas, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube. Conexão Sagres.